Olá, olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula hoje de ciências, nós iremos estudar o capítulo 5, que fala sobre o solo. Nós iremos conhecer os tipos de solo, suas características e a sua importância. Para falar sobre o solo, nós temos que saber que o solo é importantíssimo para toda a humanidade. Então, nada mais do que a sua conservação, a conservação adequada do solo, para que o solo possa continuar nos favorecendo alimentos principalmente, né, que as plantas elas precisam de um solo bem cuidado, bem preservado, para que elas possam continuar produzindo alimento, pois 90% da alimentação mundial ela vem diretamente da agricultura. Então nós iremos aprender que o solo, né, nós iremos ter que aprender que o solo ele fornece condições para as plantas se desenvolver e nós temos que aprender a evitar, né, que ele perca essa fertilidade. Então, o que é o Sol? O Sol é uma camada superficial da crosta terrestre e é comumente chamada de chão ou de terra. É um nome costumeiramente chamado de chão ou de terra. É um elemento natural e de fundamental importância para a vida de outras espécies, de várias espécies, né? Servindo de fonte de nutrientes para as plantas, por exemplo. Que eu acabei de falar, que o solo é importante para toda a vida do planeta, e especialmente para as plantas que produzem o alimento na cadeia, né, na cadeia alimentar. As plantas são os produtores, absorvem a energia do sol e alimenta os consumidores. Relembrando a composição do solo. O solo é composto basicamente por 3 fases. Nós temos aí os minerais e a matéria orgânica, a água e o ar. E por esse motivo dizemos que o solo é considerado um sistema trifásico. No entanto, as proporções de cada elemento que o constitui variam principalmente de acordo com a natureza do tipo de solo. Então nós temos no solo, nós temos minerais, minerais inorgânicos, e nós temos matéria orgânica também no solo, né? Resto de decomposição ali de animais, né? de folhas e etc. Nós temos também a entrada de ar, que as plantas precisam respirar, e nós temos também a água, né? que passa ali para também ser absorvido pelas plantas. A porosidade está relacionada à quantidade de poros, ou seja, espaços vazios que existem entre partículas que constituem o solo. Então, quanto maior a quantidade de poros, maior a porosidade do solo. Observe que nós temos aí um solo arenoso, é um solo que tem bastante espaço, né? O solo arenoso, por ele ter bastante espaços, né, vazios, bastante espaço vazio, eles absorvem muita água, né? Dificilmente você vai ver um solo que tenha bastante areia formando um poço ali. Não, na verdade a água é toda absorvida por ter grandes quantidades de poros ali. Os poros constituem um verdadeiro depósito de água e de gases, né? Nós temos aí um solo médio, nós temos um solo arenoso e um solo médio. Você vê que o solo médio ele tem menos quantidade de poros do que o solo arenoso. Então a tendência dele é acumular, né, um pouco de água, mas ele tem um certo limite. A formação do solo. É importante saber que o intemperismo, que são as mudanças sofridas na rocha matriz pela ação de chuva, vento e variação de temperaturas. Então, 1 centímetro de solo leva de cerca de 100 a 400 anos para se formar. Então, os solos eles são formados através do desgaste das rochas, né? Que através das ações do intemperismo, que essas rochas elas começam a se decompor, né? Então isso é um processo lento, demora de 100 a 400 anos para isso acontecer.
O intemperismo físico, a mudança de temperatura das rochas. Aí estamos vendo aí alguns tipos de intemperismo. Intemperismo físico, que é a mudança de temperatura das rochas, né? O aquecimento dessas rochas, que vai causando essa decomposição delas. Em época de temperatura muito fria, a água que infiltra nessas fraturas congela e dilata. Com a força da dilatação da água é bastante forte. Também causa fraturas na rocha. Então, se percebe aí que até mesmo o frio vai causando aí, vai se infiltrando e a dilatação congela e dilata, né? Essa constância vai desgastando a rocha e formando o solo. O intemperismo químico. A água, com grande concentração de gás carbônico, alto teor de ácido úmico, que acaba por dissolver os vegetais, né? E a promoção das reações químicas que resultam na alteração dos minerais componentes da rocha. Então nós temos aí no intemperismo químico, né, a alta concentração de gás carbônico e o alto teor de ácido úmico que acaba de dissolver os vegetais e a promoção das reações químicas que resultam nas alterações dos componentes minerais da rocha. Então nós temos aí o intemperismo químico, né, que é a concentração de gás carbônico e as reações químicas que acontecem, né, entre os minerais da rocha. Então isso também vai decompondo essa rocha. Nós temos também o intemperismo biológico, que é a ação dos próprios seres vivos que vivem na rocha, ou pela ação das raízes que podem penetrar na rocha causando fraturas. Temos aí a ação dos seres vivos, né, das bactérias, e das raízes também, que podem penetrar na rocha causando fratura. É algo natural. As substâncias orgânicas presentes no solo têm origem nos restos de plantas, animais e excrementos. Essa matéria orgânica se une à matéria inorgânica, como os fragmentos das rochas e água, formando o solo. Na imagem 1 nós temos a rocha-mãe, né, que é a rocha principal aí, que é a formadora do solo. Então ela vai começar a ser degradada pelo processo de intemperismo químico, físico ou biológico. Então isso é um processo muito lento, essa degradação. No passo 2 nós temos aí já um solo jovem, a formação de um solo jovem devido ao desgaste e intemperismo sofrido por aquela rocha. Então os primeiros seres vivos se iniciam a se colonizar ali. Na figura 3 nós temos um solo que já apresenta camada de vegetação, já começou a nascer alguma planta ali, e a vegetação vai se diferenciando, e no passo 3 nós temos um solo maduro. Nós temos ali já em cima uma camada rica em humus, né? Nós temos abaixo ali outra camada, e lá abaixo, na última camada, nós temos a rocha, né? Que é a rocha que se desgastou. Estes restos são decompostos, sofrem ação de vários seres vivos e se transformam em um material de coloração escura chamado humus. Humus que é o resultado aí do processo feito naturalmente, biologicamente, pelos seres vivos, né? Pelas minhocas principalmente. A eliminação aí de fezes das minhocas e de outros seres vivos. De acordo com os materiais que constituem os solos, eles podem ser arenosos. Aqui nós temos as camadas do solo. Nós temos a camada orgânica superficial e na parte A aí nós temos a formação de fragmentos de rocha, matéria orgânica e humus. Esse humus, né, ele é resultado, né, um processo natural. Quando uma planta ou um animal morre, seus restos ficam sobre o solo. Então esses detritos servem de alimento para muitos seres vivos que vivem no solo, como decompositores e detritívoros. E pela ação desses seres que produzem esse material escuro, que é denominado de humus, né, que é formado por restos parcialmente decompostos de organismos, né? Então nós vemos aí essa parte escura que é bastante nutritiva. O humus é um componente orgânico do solo bastante nutritivo que é formado a partir de restos de
animais. E isso ajuda no crescimento de novas plantas. O humus ele tem algumas propriedades. Ela evita que o solo perca água, né, deixando mais disponível para as plantas. O humus também fornece às plantas nutrientes necessários que estavam presentes nos restos dos organismos, né, que foram decompostos. O humus também ajuda o solo a ficar mais poroso, ajuda na aeração, na respiração, né, na entrada de ar. Então, se eliminarmos essa parte de cima do solo, que é a camada geralmente a maior concentração de humus, a produtividade ela pode ser diminuída. A horizonte B, camada mineral pobre em matéria orgânica, né? Essa parte já não tem humus, mas ela é rica em compostos de ferro e minerais resistentes, como o quartzo. Na parte C nós temos uma camada mineral muito pouca, e na parte R, no horizonte R, nós temos a rocha matriz, que não alterada ainda, que deu origem ao solo. Ela não foi alterada ainda, então essa parte aí não tem nada de nutriente. É que a planta depende dos nutrientes provenientes do solo para sobreviver. A planta ela absorve a água e os seus sais minerais, principalmente nitrogênio, potássio e fósforo. Para sobreviver, a planta precisa desses nutrientes e sais, que são esses sais minerais, né, que são absorvidos juntamente com a água para o seu crescimento. De acordo com os materiais que constituem o solo, eles podem ser arenosos, argilosos, umíferos, entre outros. Nós temos aí o arenoso, contém a grande quantidade de areia, são muito permeáveis, né? Tem muitos espaços vazios, são secos e pouco férteis. E nós temos os argilosos, contém uma grande quantidade de argila, são pouco permeáveis, então você percebe aí que entre o argiloso e o arenoso absorve muita água. O argiloso, ele acumula água, né? Tem um certo limite de absorção de água. São recomendados para a agricultura. Umíferos, bastante fértil, retém água devido à grande quantidade de humus, retém, como eu falei anteriormente, o humus ele retém esta água, deixando essa água disponível para a planta. Contém uma grande quantidade também de areia e de argila. Então, o solo umífero é um solo muito importante e rico em nutrientes. É aquele que contém mais areia na sua composição, confere uma maior permeabilidade, os grãos de areia são maiores, permite que a água seja absorvida com mais facilidade que os outros solos, porém mais sujeita à erosão. Ela absorve muita água, mas é sujeita à erosão. Então, não é tão cultivável, né? Na agricultura é um solo arenoso. O solo argiloso é constituído de mais de 30% de argila em relação às partículas sólidas. Suas partículas são finas, por isso é menos permeável. Por ter partículas finas, ela é menos permeável, ou seja, não permite que a água passe com facilidade. Já no solo arenoso, por ter partículas maiores, né, então a água passa com muita facilidade e fica facilmente encharcado. Aí nós temos aí, partículas maiores e partículas menores. Então a água é mais fácil de acumular nesse segundo exemplo aí, tem muitas partículas pequenas. Nós temos um solo argiloso, a cor avermelhada, originado da composição de rochas basálicas, muito utilizado na plantação de café, de algodão, cana-de-açúcar. E nós temos o solo massapê. É um tipo também de solo argiloso do Nordeste brasileiro, apropriado para a plantação de cana-de-açúcar. E aí aqui nós temos um solo umífero, né? Um solo que tem bastante humus, ele é rico em bastante humus, de origem vegetal. Esse humus se forma através de restos de matéria orgânica, né? De origem tanto vegetal quanto animal, derivado da matéria orgânica que foi reciclada pelos agentes decompositores do solo, como fungos e bactérias, né? Então, os fungos e as bactérias e outros animais presentes no solo, eles produzem esse humus, que é resultado de matéria orgânica já morta. Exemplo conhecido é o humus produzido pela minhoca. Solo de cor escura, também conhecido como terra preta, muito utilizado na agricultura por ser rico em nutrientes para as plantas. Aí nós temos o humus da minhoca. As minhocas são animais subterrâneos,
Elas se abrigam para a proteção da luz do sol, apresentam inspiração cutânea pela pele, escavam galerias e canais, promovendo a aeração do solo, né? Então a planta ela respira, tá? Pelas raízes também ela respira. Então o solo não pode ser tão compacto, porque isso não permite que a planta ela respire, entre oxigênio ali. Então as minhocas promovem essa circulação de ar porque elas cavam ductos, canais para a entrada do oxigênio. Promovendo aqui, são animais detritívoros, alimentos de restos de animais e vegetais. A umidificação repõe minerais ao solo, tornando mais fértil e apropriado para diversas culturas. É um solo calcário, tem a origem nas rochas sedimentares, que contém sedimento de ossos de animais mortos, e conchas abandonadas por moluscos. É um solo rico em carbonato de cálcio. Esse solo tem 30% mais de calcário e dele é retirada a matéria-prima para o cal e cimento. Outro tipo de solo. Aqui nós temos um solo lixiviado, que é aquele solo que tem os seus nutrientes levados pela precipitação da chuva. É um solo, é o chamado solo lixiviado. Chove e a água que vem da chuva leva os seus nutrientes. Literalmente aquele solo que foi lavado pela água da chuva, ficando pobre em potássio e nitrogênio. Então esse solo lixiviado é aquele solo pobre, pobre em sais minerais. Lixiviação é o nome dado ao processo de extração de substâncias presentes em componentes sólidos por meio da dissolução em um líquido. Por isso é a importância de não haver desmatamento nas serras principalmente, né? Porque ou então perto dos rios, né? Porque acontece de haver uma erosão, uma lixiviação, né? Quanto mais você desmata, mais o solo é lixiviado. Porque a água ela penetra com mais facilidade. As raízes elas conseguem prender grandes quantidades de terra. Por isso impede a lixiviação do solo. Nós temos técnicas, né, de manejo do solo. Irrigação, que é uma técnica fornecida, é um fornecimento de água no solo para a realização de suas atividades. Uma irrigação, né, com plantio para a agricultura. Aqui nós temos a adubação, é o fornecimento de nutrientes para os solos pobres, fertilização química e orgânica, né? Na fertilização química você adiciona aí sais, minerais produzidos quimicamente por indústrias ou empresas, e nós temos também a adubação orgânica, né? Geralmente pessoas do sítio aí utilizam muito a adubação orgânica com fezes de animais, que é chamada de estrume. É bastante importante também aí na conservação do solo, né? Na reposição de minerais do solo, porque um solo plantado por diversas vezes sem dar um tempo, um descanso para o solo se torna pobre, porque não dá tempo dele repor os seus nutrientes. Então é muito importante você utilizar a adubação para tentar corrigir e nutrir o solo com nutrientes, reposicionar. A rotação de culturas também é bastante importante aí. Tem pessoa que planta, né? Aí um ano planta algodão, no outro ano planta soja, depois planta pastagem, depois planta soja. E o ciclo é um ciclo de planta. Nunca sempre plantar a mesma coisa, porque nós temos aí certos tipos de planta que absorvem mais nutrientes do que outras. E outras plantas, por exemplo, as leguminosas, elas conseguem reposicionar muito nitrogênio por agregar bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão ali fixadas, que formam, né, ali que se formam ali nas suas raízes, né? Então, pessoal, é muito importante fazer essa rotação de culturas, né, entre diversos tipos de plantação, não apenas plantar uma única, porque isso acaba retirando todos os nutrientes do solo. Então, até aqui, ó. Muito obrigado a todos. Até a próxima.